Queridos alunos da nossa EBD Transformadora, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Você está na escola que transforma as nossas vidas, porque estamos na escola para estudar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, que Deus continue abençoando a sua vida. Se você é novo aqui nesse canal, gostaria de pedir a sua gentileza para você estar se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, para não perder nenhuma aula. E com isso, já quero pedir para que você compartilhe, para que mais irmãos venham aprender conosco. Coloque nos comentários o que você está achando desse canal. E muito importante é o seu like. O seu like é muito importante, é gratuito, você não paga nada e você vai estar ajudando esse projeto a continuar de pé. Vamos lá? Nós vamos estudar hoje a lição de número 3. O Elinaldo Renovato vai trazer para a gente a temática As Promessas de Deus para a Igreja. É uma lição muito importante, é uma lição maravilhosa e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo. Se você é novo, eu gostaria de explicar para você como é que funciona a nossa dinâmica aqui. A gente não costuma ler exatamente o texto que está na revista. Nós entendemos que o aluno precisa ler esse texto e a gente então vai pegar os tópicos aqui apresentados e então abrir horizontes para que você possa ampliar o seu conhecimento. Então você precisa ler o texto da revista para entender a grosso modo o que está sendo tratado aqui. Então nós vamos pegar os tópicos e vamos ampliar para conhecermos um pouco mais. Então nós vamos pegar um nas mãos dos outros e vamos seguir em frente em nome de Jesus. Dito isso, você já entendeu a nossa dinâmica, então vamos para a nossa lição de número 3, As Promessas de Deus para a Igreja. O texto áureo está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática, ela é bem reta, ela é bem direta ao assunto, porque ela diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre as promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. 3 textos bíblicos os textos que foram separados para leitura bíblica em classe, que é Atos capítulo 28, do 18 ao 20, o Marcos capítulo 16, de 15 a 18, e Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8. Esses são os textos sugeridos para nós estarmos fazendo a nossa leitura. Nós não vamos ler, para não alongar a nossa aula, nós já vamos direto ao assunto. Então esta lição vai trazer como tema principal a igreja. A igreja é o grande foco dessa lição número 3. A igreja, a eclésia, a eclesia, enfim, aquela que Jesus fundou, a igreja de Cristo. A palavra-chave desta lição é igreja. Eu gostaria de ler para você quais são os 3 objetivos desta lição de hoje. O primeiro, apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Segundo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. Terceiro, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Então, baseado nisso, nós vamos então desencadear a nossa lição de hoje. Em termos de introdução, esta lição vai trazer a Igreja de Cristo. Por que eu quero frisar esse tema, Igreja de Cristo? Porque a igreja, ela é a portadora. Quando eu digo que ela é a portadora, eu estou dizendo que ela é o correio, ela é a emissária, ela é a grande mensageira da promessa de Deus para a humanidade. Então, quem é o porta-voz de Deus na terra? É a sua igreja. A igreja de Cristo. Por que igreja de Cristo? Porque a gente vai entender que a igreja, ela sempre esteve no coração de Deus. Muita gente acha que igreja é coisa de Novo Testamento, mas na verdade não é. A igreja de Cristo, a igreja cristã, sim, ela é Novo Testamento, porque ela está fundamentada em Cristo. Mas a igreja propriamente dita sempre existiu antes da criação de todas as coisas, porque ela já estava no coração de Deus. Então a igreja, ela foi idealizada pelo Pai, a igreja foi edificada pelo Filho e ela é guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos agora trazer pelo menos 3 tempos
que nós vamos identificar como ela foi idealizada, como ela foi edificada e como ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, 3 tempos pelo menos nós temos aqui. O primeiro é o tempo remoto, antes de todas as coisas, que é quando ela foi idealizada. O tempo passado, que foi onde ela foi edificada, que foi em Cristo, se tratando da igreja cristã. E o tempo presente, que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, vamos aqui dividir esses 3 tempos, ou esses 3 períodos. Então, no período remoto, muito anteriormente, ela já estava nos planos de Deus, já estava traçada no coração de Deus. Quando eu digo que ela foi idealizada pelo Pai, eu estou dizendo que ela foi estruturada pelo Pai. Ela foi harmonizada, ela foi sistematizada pelo Pai. E quando isso aconteceu? Nos tempos remotos, antes da criação de todas as coisas. Porque Deus, ele não foi tendo ideias ao longo dos séculos para tentar tapar um buraco de alguma coisa que deu errado. Todos os planos de Deus sempre darão certo, porque Deus é infalível, ele não falha, ele não erra, ele não se arrepende, Deus não mente. Então, todo o seu planejamento fará acontecer, todo o seu planejamento acontecerá de acordo à sua vontade. Então, se a Igreja de Cristo ela foi fundamentada, significa dizer que isso já estava nos planos de Deus, já estava sendo idealizada por Deus, em um tempo remoto, muito anterior. E nós vamos perceber isso quando nós discorremos o Antigo Testamento. Porque igreja, como eu disse no início, não é coisa de Novo Testamento. A igreja cristã, sim, é Novo Testamento. Mas a igreja por si, ela sempre esteve no coração de Deus e nós vamos ver várias menções desta igreja no Antigo Testamento. Quando nós abrimos o texto bíblico em geral, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós vamos perceber que existem pelo menos 74 menções de igreja na Bíblia Sagrada. Mas quando nós voltamos um pouco para o Antigo Testamento, trazendo à luz o hebraico, porque nós falamos de igreja no sentido grego, Novo Testamento, mas quando a gente volta um pouquinho no sentido hebraico, que é o Antigo Testamento, nós vamos perceber que existem muito mais do que 74 menções de igreja dentro da Bíblia. Então, para que não haja um equívoco aqui no seu entendimento, eu só quero repetir esta frase. Eu estou dizendo que a igreja sempre foi idealizada por Deus, portanto, ela existe no Antigo Testamento também. Porém, a igreja cristã, a igreja de Cristo, é que ela foi fundamentada a partir da ressurreição de Jesus. Por isso, o seu nome, igreja cristã, igreja fundamentada em Cristo. Mas a igreja sempre esteve no coração de Deus. E para a gente entender melhor, nós vamos para o nosso quadro de explicações, que você vai conseguir, de uma forma mais abrangente e mais facilitada, compreender por que a igreja ela vem do Antigo Testamento para ser fundamentada em Cristo no Novo Testamento. Vamos para o nosso quadro de explicações para ficar mais prático o nosso entendimento. Vamos lá. Muito bem, nós já estamos aqui com o nosso quadro de explicações. Então vamos ver rapidamente, para entendermos de uma forma mais clara, por que a igreja sempre foi pensada por Deus e nós vamos ver ela presente no Antigo Testamento. Volto a repetir, não é a igreja de Cristo, mas a igreja que estava no coração de Deus. Porque no Antigo Testamento nós sabemos que foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, temos uma palavra para igreja no Novo Testamento, que é a palavra que nós sempre utilizamos, que é a palavra eclesia. Esta palavra eclesia é a palavra que vai denominar a igreja no Novo Testamento. Porém, quando a gente vai observar historicamente as traduções da Bíblia, entre o período de silêncio, o silêncio literário, entre Malaquias e Mateus, nós tivemos ali uma tradução das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ainda não havia o Novo Testamento, não é isso? Então, nesse momento em que Ptolomeu, um rei do Egito, ele precisava ter os escritos da Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, que era o Antigo Testamento, Ptolomeu queria ter na sua biblioteca, que era a biblioteca mais famosa da época. Então, ele reuniu, 72 sábios. Esses 72 sábios
6 sábios de cada tribo do povo de Israel, eles foram responsáveis por traduzir o Antigo Testamento em hebraico para o grego. Neste momento aqui, estamos falando mais ou menos do ano 260 antes de Cristo, ou seja, metade do segundo para o terceiro século antes de Cristo. Esta tradução é conhecida como a Septuaginta. Esta Septuaginta, e o seu nome é assim, porque vai significar justamente 70, ou seja, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, chamada de a tradução dos 70, os 72 sábios. Por que isso é muito importante? Se a Bíblia do Antigo Testamento, que era em hebraico, foi traduzida para o grego em 260 a.C., então a palavra eclesia, que é a palavra igreja no grego, não é isso? Igreja. Se esta palavra é grega, então nós precisamos olhar à luz do hebraico se houve alguma palavra que fora traduzida para o grego como eclesia. E quando você vai observar o hebraico do Antigo Testamento, você tem várias referências de palavras que foram traduzidas na Septuaginta como eclesia, como igreja. Por exemplo, a palavra hebraica chamada kahal. A palavra kahal ou kahal, ela foi traduzida para o grego como eclesia, ou seja, igreja. Então, no Antigo Testamento, todas as vezes que nós temos kahal, ela é traduzida como eclesia. E eclesia significa igreja. Exatamente isso. Então, no Novo Testamento, nós temos a aparição de pelo menos 74 vezes esta palavra. Porém, no Antigo Testamento, em hebraico, a palavra kahal, ela vai aparecer por mais 53 vezes. Ou seja, no Antigo Testamento, por vários momentos, você tem kahal como igreja, como eclesia. Lembrando que não estou falando da igreja cristã, não estou falando da igreja de Cristo. Ela foi fundamentada em Cristo. Estou dizendo que sempre foi do interesse de Deus que a igreja viesse a existir. Tanto é que ela já existia nos planos de Deus. E existem vários textos bíblicos que nós poderíamos fazer uma comparação aqui. Mas para a nossa aula não ficar muito extensa, eu quero usar apenas 2 textos bíblicos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 9 e versículo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 38. Quando nós lemos esses 2 versículos, nós vamos ter uma noção de que kahal e eclesia são exatamente a mesma coisa. Vamos ler? O texto de Deuteronômio, capítulo 9 e versículo 10, nos diz assim: O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. A palavra Assembleia aqui, em algumas traduções, vai ser trazida como a palavra congregação. Porém, tanto faz ser congregação como ser assembleia, o sentido aqui é o mesmo. O sentido é reunião. O sentido é reunir o agrupamento de pessoas. Então, ele está dizendo que foi no dia da assembleia, no dia da reunião, no dia da concentração, no dia da congregação. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e no versículo 38, que é o segundo texto proposto, ali, quando nós temos o discurso de Estevão, ele vai dizer o seguinte: ele estava, Moisés, na congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Olha como ele começa. Ele, Moisés, estava na congregação no Sinai, na congregação no deserto.
Em outras traduções, ele estava na assembleia no deserto. Quando você pega a mesma palavra no hebraico, é a palavra kahal. Quando você translitera ela para o grego, aparece a palavra eclesia. Significa dizer que tanto kahal quanto eclesia, ambas exatamente significam a mesma coisa. Ambas significam igreja. E o que significa igreja? Igreja é os convocados, os chamados para fora. É uma reunião de pessoas que foram convocadas para serem diferentes do mundo, pessoas separadas. Por isso que no Antigo Testamento o Senhor sempre usou esta expressão: sejam santos, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo. Ou seja, sejam separados, porque o vosso Deus é único, é separado. Ser separado é ser chamado para fora. Ser chamado para fora é ser igreja. Ser igreja é eclesia. Antigo Testamento, kahal é a congregação, é a assembleia, são aqueles chamados para fora. Então, a igreja de Cristo é Novo Testamento. Igreja cristã foi fundada em Cristo, mas a igreja propriamente dita, ela sempre foi algo que já havia nascido no coração de Deus. Por isso que o Pai foi quem arquitetou, foi quem planejou a igreja na eternidade ainda. Cristo foi aquele que fundamentou, estruturou a igreja cristã, uma igreja amadurecida. Deus queria que Israel fosse esta igreja no Antigo Testamento. Aquela vinha só deu uvas azedas. Aí Jesus veio, estruturou a igreja, plantou esta igreja nele e disse: eu sou a videira verdadeira, e quem está em mim, esse não vai dar uvas azedas, esse vai dar bons frutos. Espero que você tenha entendido essa explicação muito rápida aqui. Se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho para que você possa entender novamente. Deus sempre teve a igreja no seu coração. Olha que privilégio, eu e você sermos participantes, sermos membro de algo que estava estruturado no coração do nosso Deus. Vamos voltar à nossa aula para a gente continuar a nossa lição. E então, meus irmãos, ficou mais fácil a nossa compreensão agora? Então a igreja sempre esteve nos planos de Deus. Quando ele disse para Pedro: tu és pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu, disse Jesus, edificarei a minha igreja, a igreja cristã. Porque ela é edificada em Cristo. Quando eu digo sobre edificação, eu estou falando sobre iluminação, eu estou falando sobre formação, eu estou mencionando sobre estrutura. Ela foi levantada em Cristo. Ela foi concretizada em Cristo. Então, a igreja que antes era desconhecida pelos seres humanos, em Cristo ela tornou-se visível. Em Cristo ela tornou-se manifesta. Jesus estava ensinando sobre a parábola da semente. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É a igreja. É aquela que propaga o evangelho. A semente é o evangelho e o campo, o lugar de plantio, são os corações. Então, depois de Jesus falar qual é o papel da igreja, que é plantar esse evangelho nos corações, ele vai seguir dizendo em Marcos capítulo 4, versículo 21 a seguir. Jesus vai continuar falando da seguinte forma: alguém acenderia uma lâmpada, preste atenção, e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Ou seja, embaixo de um cesto ou embaixo de uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Viu o que Jesus está dizendo? Depois de contar a parábola do semeador, para dizer que a igreja precisa sair pelos campos, levando e plantando esta semente, logo depois ele fecha o raciocínio dizendo: ninguém coloca uma lâmpada embaixo da cama, mas na parte mais alta, para que a luz alcance as pessoas. Aí ele vai continuar dizendo: tudo que está escondido será revelado. Tudo que está oculto virá à luz. O que estava oculto? O que estava escondido? Exatamente a igreja de Cristo. O papel da igreja de sair pelo mundo levando esse evangelho, coisa que
a igreja do Antigo Testamento, aquela vinha chamada Israel, não conseguiu desenvolver, porque eles não tinham a mente amadurecida e não quiseram amadurecer as suas mentes, porque o Senhor deixou bem claro em vários momentos que era importante que eles entendessem que eles eram vitrine, que aquela igreja do Antigo Testamento, a Carral, era exatamente a vitrine, ela deveria mostrar a glória de Deus para o mundo, mas eles preferiram ficar reclusos em si mesmos, achando que a salvação era apenas para eles, achando que era apenas um território, um espaço geográfico, sendo que a intenção de Deus era muito além disso. É por isso que Jesus vai falar sobre o papel da igreja de semear o evangelho e logo depois ele diz, isso vai vir à tona logo, logo. Vocês vão ter noção do que eu estou ensinando para vocês. Era Jesus amadurecendo esta igreja, estruturando esta igreja. Mas como isso foi possível? Como isso aconteceu? Mateus 16, 18 vai dizer, também eu te digo que tu és Pedro, Jesus dizendo, e sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como é possível revelar esse segredo que estava oculto? Como é possível tornar conhecido aquilo que estava desconhecido? Porque a rocha no qual a igreja está plantada é o próprio Cristo. Por isso que a igreja cristã, ela não pode ser abalada pelo inferno. É por isso que a igreja cristã, ela tem poder de Deus, poder para saquear o inferno. Observe que não é as portas do inferno que ataca a igreja. É o contrário, é a igreja que ataca as portas do inferno. Porque porta nada mais é do que uma passagem. O que Jesus está dizendo é, as portas do inferno estavam ganhando, muitas almas estavam entrando por estas portas, mas a minha igreja vai ser forte o suficiente para chegar na porta do inferno e arrastar de volta estas almas que seriam condenadas, mas por causa do evangelho, das boas novas, encontraram um caminho, converteram o seu caminho, estavam indo direto para a porta do inferno, para a condenação, porque eram escravos do pecado, mas converteram o seu caminho de volta, porque a igreja está cumprindo o seu papel de levar as boas novas. Daí Jesus disse, as portas do inferno não vão ganhar. A entrada para o inferno vai perder, porque a minha igreja está alicerçada em mim, que sou a rocha, diz o Senhor Jesus. Então, esta igreja, ela foi idealizada pelo Pai, ela foi concretizada, estruturada, amadurecida pelo Filho. Porém, Jesus disse, não vos deixarei a sós, não vos deixarei órfão. Pedirei ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador para que fique com vocês. Este Consolador é o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo na igreja? É guiar a igreja. Quando eu falo que o Espírito Santo vai guiar a igreja, eu estou dizendo que ele vai dirigir a igreja. É ele que motiva, é ele que carrega, é ele que leva, é ele que de fato pilota esta igreja. Quem está na cabine do comando é o Espírito Santo. É ele quem dirige a igreja, é ele quem guia, é ele quem motiva, é ele que de fato é o nosso guia. É o Espírito Santo quem vai à frente da igreja. Por isso Jesus falou em João 14,16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador que nunca os deixará. A igreja de Cristo não está desamparada. A igreja de Cristo tem um guia, e este guia é o Espírito Santo de Deus. A trilha percorrida pela igreja é um campo minado. É por isso que é importante a presença de um guia. Por isso que é importante a presença do Espírito Santo, porque a igreja está trilhando um caminho para o céu. E neste caminho ela vai arrebatando almas consigo, ajuntando almas consigo, para juntos entrarmos nas mansões celestiais. Mas esse caminho é árduo. Esse caminho é como um campo minado. Por que é como um campo minado? Se você for observar Mateus capítulo 10, a partir do versículo 7, olha o que Jesus diz. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Todos os odiarão
por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Isso é um campo minado. Versículo 25. Para o discípulo é suficiente ser como o seu mestre e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa sai chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Lembra desse episódio quando Jesus estava expulsando os demônios? E então os fariseus disseram, ele está fazendo isso, ele está expulsando o espírito maligno, porque existe espírito maligno sobre ele. Ele está incorporado pelo espírito de Beelzebu, lembra disso? Jesus está trazendo esta ideia para eles. Se o dono da casa, que sou eu, está sendo chamado de Beelzebu, vocês que vão em meu nome serão odiados, e os nomes pelos quais chamarão vocês ou xingarão vocês vai ser ainda pior do que ser chamado de Beelzebu. Olha lá, é um campo minado. Por isso que é importante a presença deste guia, porque ele vai nos guiando nesse campo minado, alertando a sua igreja onde ela deve pisar, aonde ela deve tomar cuidado, aonde ela deve vigiar, aonde ela deve estar em alerta. Vamos seguir? Versículo 34, Jesus continua dizendo, não imaginem que vim trazer paz à terra. Não, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Não tenham medo daqueles que os ameaçarem, pois virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo o que é secreto será divulgado. Todos vão entender qual é o mistério por trás de ser perseguido. Todo mundo vai entender qual é o mistério por trás de levar essa palavra, mesmo tendo ameaças de morte. Que segredo é esse? É a igreja de Cristo. Esse é aquele segredo que Paulo também diz. Os mistérios que antes estavam escondidos foram revelados em Cristo Jesus. É o que Paulo diz. Ele está falando que durante todo esse tempo, ninguém conseguia entender qual era o papel da igreja no mundo. Jesus veio amadurecer esta igreja para dizer, vocês são vitrines do céu na terra. Vocês são porta-vozes do Senhor na terra. Vão, ide e façam discípulos de todas as nações. Glória ao nosso Deus. Seguindo com o nosso raciocínio aqui, nós devemos então entender qual é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja, o objetivo principal, claro, é a adoração a Deus, mediante a fé, mediante crer em seu santo nome. Uma igreja que não adora a Deus não faz o seu papel de igreja. Então, o objetivo dela é a adoração a Deus. Por quê? Nós estávamos mortos para Deus, estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos uniu de volta a Deus. O véu do templo foi rasgado, agora nós temos acesso direto a Deus. Esse acesso que foi reconstruído por Jesus na cruz do Calvário, quando ele vai edificar a sua igreja, esse acesso de volta é justamente o acesso para a adoração. Lembra do Antigo Testamento? Era o sacerdote quem pegava o sacrifício do povo para oferecer a Deus. Porém, agora, na igreja de Cristo, nós é que adoramos em espírito e em verdade diretamente ao nosso Deus. Mas qual é o plano traçado para esta igreja? Aí sim, o plano divino para a igreja é a evangelização. Então, a igreja tem o objetivo de adorar a Deus e ela tem um plano a ser desenvolvido no mundo. Que plano é esse? É o plano de evangelizar, anunciar esta fé. Então, se eu adoro porque eu sou igreja, eu adoro mediante a fé, eu preciso cumprir o plano celestial, que é propagar esta fé, que é anunciar esta fé. Então, nós abordaremos aqui a natureza das promessas e as condições para vivê-las. Então, entendendo que nós precisamos evangelizar, precisamos anunciar esta fé, Jesus deixa para nós promessas que têm se cumprido e que vão se cumprir. E é isso que nós vamos abordar hoje. Abordaremos a natureza das promessas e as condições para realizá-las. Vamos para o primeiro ponto? O primeiro ponto vai falar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Quando nós falamos a natureza, estamos falando sobre o caráter, sobre a originalidade, sobre a essência, sobre o fundamento. Então, qual é o fundamento da promessa de Deus para a igreja?
Qual é a originalidade, qual é o caráter, qual é a essência da promessa de Deus para a igreja? Então nós temos 3 pontos para esse primeiro tópico. O primeiro ponto é a promessa de sinais sobrenaturais. É o carimbo, é a essência da igreja de Cristo na terra. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, nós vamos ver 3 expressões. Ide, ensinai e batizai. Olha que coisa interessante. Ir, quem vai levar esse evangelho é porque já creu nesse evangelho, já se converteu a esse evangelho. Eu não posso anunciar aquilo que eu não conheço. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Então, quando Jesus chama a igreja e diz ide, ele está falando, ele está se direcionando para aqueles que já creram, para aqueles que já depositaram a sua fé em Deus, sua fé em Cristo. Então, para esses que já creem no Senhor, precisam ir para levar esta fé que já aceitaram. Depois, ensine, ou seja, para aqueles que já são luz. Lembra do que Jesus disse, e nós já mencionamos aqui, que ninguém coloca uma lâmpada embaixo da cama, mas ela precisa ser vista para que ela ilumine aonde precisa de luz? Exatamente. Esta igreja é esta luz e ela precisa iluminar. Ensinar é iluminar as mentes, iluminar os corações. Ensinar é trazer às claras aquilo que estava em escuridão. A igreja traz a luz espiritual para que as pessoas tenham o conhecimento divino. Então, primeiro, ide, aqueles que já creram, aqueles que já têm fé, vocês precisam ir. Ir para ser o quê? Ir para ser luz. Eu preciso ir pregar o evangelho para trazer às claras o reino de Deus, para ser luz, para iluminar os corações com o evangelho, com as boas novas, com a palavra de Deus. Jesus também diz, vocês vão batizar. Só pode batizar quem já confessou. Então, para ir é quem já creu, para ensinar é quem já teve acesso a essa luz, para poder passar essa luz do conhecimento para outro. E terceiro, só pode batizar aquele que já confessou publicamente a sua fé. Então, primeiro é crer no Senhor, segundo, conhecer a sua palavra e terceiro, confessar publicamente que você é servo de Deus, que você é igreja de Cristo. Em Marcos 16, nós temos uma promessa que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. A grande comissão é ide e pregar o evangelho a toda criatura. E qual é o sinal evidente de que este evangelho é do reino de Deus e ele é verdadeiro e sobrenatural? Através dos sinais. Isso confirmaria a evangelização da igreja. Se você abrir Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4, você vai ler algo muito poderoso que vai estar falando sobre exatamente esse assunto. Olha o que está escrito. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Ou seja, o testemunho do Evangelho é o poder por ele produzido. É isso que o escritor aos Hebreus está nos ensinando. Lembra daquilo que foi dito? Exatamente, e foi confirmado. Como? Através de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. Esse é o testemunho do Evangelho. É esse testemunho de sinais e maravilhas que é a produção de que esse Evangelho é o poder de Deus na terra. Segundo aos Coríntios 12:12, Paulo vai dizer, quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Então, a evidência de que esta palavra é verdadeira, a evidência de que este evangelho pregado pela igreja é o poder de Deus, esta evidência é a promessa de sinais sobrenaturais. O Senhor prometeu que a igreja faria sinais sobrenaturais.
E a igreja, quando prega o evangelho, quando ela está obedecendo o ID, quando ela está cumprindo o que a grande comissão tem que cumprir, saiba de uma coisa: sinais milagrosos acontecem. E esses sinais acontecem para que aqueles que não acreditam neste poder venham vivenciar e venham evidenciar. Esses milagres não é para a própria igreja. Esses milagres não é para quem está dentro da cúpula do templo. Não, estes milagres é para que o Senhor seja glorificado mediante aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Esses sinais, essa promessa de sinais e milagres, ela diz respeito ao ambiente de evangelização. Ela diz respeito ao ambiente da propagação deste Evangelho. Porque dentro da igreja, se nós estamos lá, é porque nós já cremos, já temos fé incondicional, ou com cura ou sem cura, ou com milagre ou sem milagre, temos fé em Cristo. Mas para aqueles lá fora que não têm esta fé, que precisam de uma evidência, os sinais milagrosos é esta evidência que vai trazer a veracidade de que esse evangelho é o poder de Deus. Deu para você entender que quando Jesus promete isso aqui é no ambiente da evangelização? É exatamente esta promessa que a igreja tem vivenciado e que nós precisamos nos atentar para isso. Esta é uma promessa evidente de que o Senhor está cuidando da sua igreja e que o Espírito Santo está guiando ela século após século. O segundo ponto aqui desse primeiro tópico diz sobre a promessa de revestimento de poder. Então, a primeira promessa, sinais sobrenaturais. A segunda promessa, revestimento de poder. Quando nós traçamos esse caminho de revestimento de poder, nós estamos trazendo como base a promessa de Cristo feita aos seus discípulos. Atos capítulo de número 1. Esta foi a promessa feita pelo nosso Senhor. Ele fez essa promessa como capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. Então esse poder de Deus diz respeito a um empurrão espiritual. É deste poder de Deus que vem a fortaleza que nós precisamos para enfrentar as adversidades na hora de levar a palavra de Deus. Atos capítulo de número 1 e versículo 8 diz que vocês receberão poder, vocês receberão virtude quando o Espírito descer sobre vós. Ou seja, o poder que vocês precisam para pregar o Evangelho não vem de vocês mesmos, mas sim do Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso? Porque é o Espírito Santo quem guia a igreja. É o Espírito Santo quem está com a igreja. Quem está conosco é o Espírito Santo. E se ele está conosco, nós precisamos dele. Porque o poder que impulsiona a igreja para pregar o Evangelho é o Espírito Santo quem dá. É o Espírito Santo quem fornece. Por isso Jesus disse que vocês vão receber poder, mas só quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que quer dizer? O batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo é uma capacitação para a transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação pelo Espírito Santo também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, no nosso bairro, na cidade, na escola, na faculdade. Esse é o versículo 8. Portanto, nós estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. A promessa, irmãos, do derramar do Espírito é apresentada diversas vezes ao longo da história da Bíblia. Por vários momentos há esta proclamação de derramamento do Espírito Santo, descrevendo assim o período messiânico. Joel, por exemplo, profetizou como aconteceria o derramar do Espírito Santo. Olha lá, Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim, esta profecia. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E esta promessa de poder não se reprimiu ao colégio apostólico. Muita gente acha que esse derramamento do Espírito apenas aconteceu no dia de Pentecostes e ficou restrito, reprimido, ficou camuflado ou ficou preso ao período do colégio apostólico, ao período dos primórdios da igreja. Não foi isso que o Senhor fez com que Joel profetizasse. Porque quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro se levanta para pregar o Evangelho já com o poder do Espírito Santo, porque ele havia sido batizado, Atos capítulo 2.
E quando ele começa a pregar, ele relembra esta profecia de Joel e diz: povo, ninguém aqui está embriagado a esta hora, mas aqui está se cumprindo aquilo que disse Joel, a profecia de que derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Só que Pedro continua esta pregação. E no versículo 39 do capítulo 2 de Atos, ele vai dizer: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Ele está dizendo, esta promessa não vai ficar restrita aqui apenas nesse dia. Ela é para hoje, ela é para vocês, ela é para quem está perto, ela é para quem está longe e todos os quantos o Senhor chamar. Quem o Senhor tem chamado? A humanidade. Porém, a humanidade precisa dar ouvidos. Então, este chamado é para todos. O chamado para receber o Espírito Santo da salvação é para todos. Agora, ouvir o chamado já não é para todo mundo. Por isso, Jesus disse, muitos são os chamados, porém poucos são os escolhidos. Escolhidos quando? Naquele grande dia. Quando o Senhor vai separar quem vai ficar do lado direito, que vai entrar, e quem vai ficar do lado esquerdo, que não vai poder entrar. Lembra disso? Exatamente, mas enquanto estamos aqui na Terra, o chamado é para todos. E essa capacitação espiritual, ela não está restrita apenas no período apostólico. Os dons espirituais continuam. A capacitação espiritual continua, por isso que hoje muitos irmãos ainda são batizados no Espírito Santo. E qual é a origem deste poder? Qual é a origem desta virtude? Ora, o versículo 8, a parte B do capítulo 1 de Atos vai dizer: ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Qual é a origem deste poder? O Espírito Santo. E observe que nenhum poder horizontal fará diferença. Nenhum poder que vem de baixo fará uma diferença. Nenhum poder que sai do meu ou do seu intelecto fará diferença. Mas é só o poder que vem do alto. Por quê? A palavra diz, e eu vou repetir, quando sobre vós descer o Espírito Santo. Sobre é por cima. Ele está dizendo, o poder que vocês precisam é do Espírito Santo e ele vem de cima para cobrir vocês. Por isso que Atos 2 vai dizer que foram vistas por eles nos céus línguas repartidas como de fogo que pousou sobre todos que estavam presentes. Veio por cima. O poder que nós precisamos, a sua origem está no Espírito Santo. O poder que move a igreja tem uma única fonte, é o Espírito Santo. Ele é o maior interessado em conceber ao seu povo a bênção da renovação espiritual. Ou seja, a igreja por si só, ela não tem a capacidade de gerar avivamento. A igreja, ela busca com zelo, com dedicação, a presença do Senhor e espera que Ele derrame sua unção sobre a igreja. A igreja sozinha não gera avivamento. O avivamento é a ação plena do Espírito Santo atuando e guiando ela. Deus é o único agente que tem o poder para envolver o seu povo em uma atmosfera de unção. O poder só pode vir de um lugar. O poder vem do alto. E qual é o objetivo, qual é o propósito deste poder? Nesse texto de Atos 1:8, o Senhor Jesus estabeleceu o propósito desta unção. Esta unção que viria teria o propósito que, com este revestimento do Espírito Santo, havia uma capacitação para a igreja proclamar as boas novas do reino de Deus e ser testemunha. Este é o objetivo desse poder, não há outro objetivo. Nas Escrituras, a ação missionária da igreja tem o Espírito Santo como o único protagonista, ou seja, não é o ser humano o protagonista da igreja. O poder que existe na igreja, este poder, o seu protagonista principal, sempre será o Espírito Santo. Este poder não é para vanglória ou para a autoproclamação espiritual meramente humana, mas para a eterna glorificação de Cristo. Porque no capítulo 3, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, depois de Pedro e João transmitirem esta unção e este poder para curar aquele paralítico, este é a evidência, é o sinal, o que vai acontecer ali? Virou um alvoroço entre as pessoas, achando que aquilo ali era meramente um poder de Pedro e de João.
Então Pedro, versículo 12, vai dizer o seguinte: Pedro, então, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que vocês ficam tão surpresos com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? O que Pedro está dizendo é: esse poder não vem de nós. Esse poder é do céu, é o Espírito Santo, é Cristo Jesus. Porque ele vai continuar essa pregação e ele vai dizer: isso aqui só foi possível por causa da ação de Jesus, do Cristo, aquele que vocês crucificaram numa cruz. Ou seja, qual é o propósito do poder? É para que a igreja seja testemunha de Cristo na terra, os sinais e maravilhas por ela realizado, glorifique sempre o Evangelho, glorifique sempre a pessoa bendita de Cristo Jesus. O terceiro ponto deste primeiro tópico fala sobre as promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja é uma instituição espiritual, plantada por Jesus, edificada por Jesus. E, portanto, as promessas para ela, em primeiro lugar, são promessas espirituais. As promessas físicas, materiais, elas são apenas um resultado da promessa primordial. Muitas pessoas, irmãos, equivocadamente, têm confundido a igreja como se ela fosse uma espécie de sacolão dos preços baixos, né? Que você vem e você dá o preço que você quer, você vem e você paga da forma como você quer, e esquecem que a igreja não se trata de uma instituição humana. A igreja não se trata de uma instituição material, mas a igreja é uma instituição espiritual. As promessas que envolvem a igreja, primeiramente, são promessas espirituais. Porém, muitas pessoas enfrentam a igreja, vêm para a igreja como se a igreja fosse uma instituição humana, como se fosse um balcão de pedidos materiais. Sendo que a Bíblia nos promete coisas materiais, sim, mas essas coisas materiais, esses bens materiais, nada mais são do que o resultado do cumprimento das promessas espirituais. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Exatamente. O que Jesus está dizendo é: você precisa focar primeiro nas promessas espirituais, porque a instituição Igreja de Cristo é uma instituição espiritual. Então, irmãos, tendo isso em vista, é fácil perceber que o Evangelho é um paradoxo. Isso é indiscutível. Por que é um paradoxo? Porque só pode compreender as coisas espirituais quem estiver em espírito. Então, para muitas pessoas é incompreensível o Evangelho, porque o Evangelho trata-se de coisas espirituais. Por isso que a igreja é uma instituição espiritual. E por que um paradoxo? Porque no reino dos céus é diferente do reino dos homens. No reino dos céus, ganhar, na verdade, é perder. E perder, na verdade, é ganhar. Isso é um paradoxo. Mas para entender isso, só estando em espírito. Quando eu vou ler Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26, Jesus diz exatamente assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, vai perdê-la. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Viu? No reino de Deus, na igreja, nesta instituição espiritual, o ganhar, na verdade, é perder. E o perder, na verdade, é ganhar. Porque Jesus está trazendo aqui uma visão ótica do ser humano no material, no palpável, no visível, no possuir, no ter, no acumular. E isso esconde uma triste enganação. Não é esse o foco da igreja. Não é esse o foco da instituição espiritual. O foco da instituição espiritual, da igreja de Deus, não é o material, não é o possuir, não é o ter. O poder concedido para a igreja é um poder para ir na alma. É um poder para pregar o evangelho com um intuito e com uma intenção espiritual, de salvar as almas através deste evangelho.
não é no sentido material das coisas. Por isso Jesus disse, aquele que quer me seguir, primeiro tem que negar a si mesmo. Não é o seu ter, não é o seu possuir. Ou seja, se você ficar apegado ao que você quer, ao que você pretende fazer da sua vida, você vai perder. Você pode ganhar alguma coisa aqui, mas na eternidade, certamente, você vai perder. Mas se você preferir perder aqui, ganhará na eternidade. Aí ele diz, de que vale ganhar o mundo inteiro, ajuntar recursos do mundo inteiro, de que vale você possuir coisas do mundo inteiro, mas perder a sua eternidade. O que o homem tem para barganhar com Deus? O que o homem tem que pode comprar a salvação? Nada. É por isso que ele termina fazendo essa pergunta. E o que daria o homem em troca de sua vida? Nada. Porque tudo o que ele quer é possuir, é ter, e tudo isso é material. Tudo isso vai acabar junto com ele num caixão. Então quem quiser ganhar aqui, vai perder na eternidade. Mas quem preferir perder aqui, ganhará a salvação na eternidade. Que você possa perder esse interesse de estar linkado às coisas da terra. Mas primeiro, entenda, as promessas para a instituição espiritual, essas promessas são espirituais. É por isso que Jesus falou, ajuntem tesouro não na terra, porque que a traça e a ferrugem o consomem, mas ajuntai tesouro nos céus, porque lá está guardado, ou seja, a sua coroa de glória, ou seja, a sua salvação. Invista pesado na sua eternidade. E quando nós mudamos o foco da igreja, tiramos do espiritual e colocamos no ter, na teoria da prosperidade e outras coisas mais, como se a igreja fosse um grande balcão de pedidos, de empréstimos, um grande sacolão de preços baixos, para você ir só para pedir, você ir apenas para ter, para possuir, você está entrando em um labirinto muito perigoso. E esse labirinto é uma grande enganação para tirar o foco principal da igreja. Salmo 49, versos de 5 a 10 vai dizer, por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. O que o salmista está dizendo para nós é que nós não devemos focar a nossa vida inteira no ter, no possuir, porque isso são coisas materiais. As promessas de Deus para a sua igreja, primeiramente, é no campo espiritual e não no campo material. Então, se você está frequentando uma denominação onde o foco principal da pregação é o ter, é o possuir, é a prosperidade material, quer um conselho? Saia o quanto é tempo. A mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, o que motiva o Evangelho a ser Evangelho, é de fato a mensagem espiritual. Cristocêntrica, é a mensagem de redenção, justificação, regeneração por meio do sangue. Porque evangelho é boas novas, boa notícia. O homem estava caminhando para o inferno, mas eu tenho uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Existe um caminho para a salvação. Essa é a essência do evangelho. É as promessas espirituais que firmam o evangelho, não as promessas materiais. Nós alcançamos bênçãos materiais, que é um detrimento, é um resultado do cumprimento das promessas espirituais. Isso é outra coisa, não é o foco do Evangelho. Então, se você, por um acaso, está se deparando com uma denominação onde você só recebe palavra de que você vai ter, de que você vai possuir, de que você vai enriquecer, saia. Saia. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esta não é a igreja comprada, lavada e edificada por Cristo Jesus. Estas promessas espirituais garantem que a igreja será fortalecida, guiada e preservada até o fim dos tempos, independentemente das adversidades que ela venha a enfrentar. O primeiro foco das promessas é no campo espiritual, porque o maior inimigo da igreja é espiritual. Satanás é o nome dele. Então, por isso que nós devemos nos apegarmos sempre
a promessa espiritual. Porque quando a Bíblia vai trazer exemplos da igreja, sempre será no campo espiritual. A igreja é um corpo de Cristo, Colossenses 1:24. É templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. É noiva de Cristo, Efésios 5:25-27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. A gente vai ver isso em Marcos 16, em Atos capítulo 1 e tantos outros textos bíblicos referentes a este assunto. Então, nesse primeiro tópico, a natureza das promessas de Deus para a igreja, nós vimos a promessa de sinais sobrenaturais para confirmar o evangelho, nós vimos a promessa de revestimento de poder para justamente impulsionar a igreja a pregar o evangelho, e nós vimos que promessas espirituais é uma promessa para instituição espiritual. A igreja é espiritual, então as promessas são também no âmbito espiritual. Eu quero ler para vocês só o resumo desse primeiro tópico, que diz: as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e no âmbito material. Primeiro, no espiritual, para salvar as almas, e no mundo material, com sinais, com prodígios, com maravilhas, para confirmação de que esse evangelho vem de Deus, de que esse evangelho propaga o reino de Deus. Você tem gostado desse primeiro tópico? Tá tudo certo até aqui? Então gostaria de pedir a sua gentileza para que você possa estar nos ajudando, isso é gratuito. Você vai estar se inscrevendo se ainda é novo no canal, ativando o sininho para não perder as próximas aulas, tá bom? Coloca lá um joinha que você está gostando e comente o que você está achando, compartilhe com outros irmãos também. É de graça e você vai estar ajudando esse canal a continuar de pé, levando a palavra de Deus para estarmos estudando juntos. Posso contar com você para estar ajudando o nosso canal? Tenho certeza que você está gostando, porque a palavra de Deus sempre nos renova a cada manhã. No primeiro tópico, nós estudamos sobre a natureza, o propósito das promessas de Deus para a igreja. Nesse segundo tópico, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para a igreja, as promessas propriamente dita. Então, a primeira delas, que está no primeiro ponto aqui, é a promessa de vida eterna. Quando vamos ler João 5:24, está escrito assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que nós observamos aqui, irmãos, e é algo muito poderoso, é que a condenação dita por Jesus vem depois, ou seja, ela é um resultado da rejeição a esta mensagem de vida eterna. Observe que ele vai dizer: eu lhes digo, isso é no presente, digo a verdade, e quem ouve, presente, esta mensagem e crê, presente, naquele que me enviou, tem, presente, a vida eterna. Quem crê nessa mensagem de vida eterna é salvo, porque a justificação ela é instantânea. Mas ele vai dizer: jamais será condenado. O será já é no futuro. O será condenado é depois. Então, primeiro há uma mensagem de vida eterna. Primeiro há uma promessa de vida eterna, isso no presente. E se eu ouço e creio na mensagem daquele que enviou Jesus, eu tenho, isso é presente, tem a vida eterna. Não serei condenado, porque a condenação é um resultado caso eu rejeite esta mensagem da salvação. Por que promessa de vida eterna? Porque nós estávamos mortos anteriormente. O pecado havia nos afastado de Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Com o pecado nós só temos perdas. Com o pecado só temos prejuízos, danos, porque é isso que se ganha. Olha o paradoxo. Na verdade, você perde. É isso que se ganha com o pecado. Romanos 6, 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado faz, oferece um pagamento. E que pagamento é esse? O que você vai ganhar com o pecado? A morte. Morte espiritual. Estávamos mortos. Estávamos no caminho do pecado. Éramos escravos dele. Mas existe uma promessa de vida eterna e ela está em Cristo Jesus. Então, por isso que a Igreja de Cristo está pautada, alicerçada nesta tão grande promessa.
O segundo ponto desse segundo tópico fala sobre a promessa de poder. Então, primeiro, promessa de vida eterna. Segundo, uma promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, o crente tem acesso a essa gloriosa promessa, a promessa de poder do alto, poder divino, um poder para a realização de sinais e milagres por meio de Cristo, para que ele seja glorificado através da operação da igreja, para evidenciar que esse evangelho de fato é do céu, de fato é sobrenatural. Deu para entender que as operações de milagre é para glorificar o nome do Senhor e para testificar diante dos homens que este evangelho tem poder porque é sobrenatural. É isso que nós vamos ver em Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, quando os gentios recebem o Espírito Santo. Ou seja, esta promessa de poder que é para todos, através do Espírito Santo. O que nós temos que fazer? O que está escrito no ponto anterior que nós já estudamos, que é crer, ter fé em Jesus. Você recebe esta promessa de poder em sua vida. O texto de Atos 10, 44 a 46 está escrito assim: Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Então Pedro perguntou: pode alguém se opor àqueles para que não sejam batizados agora? Eles também já receberam o Espírito Santo. O versículo 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram que Pedro ficasse com eles mais alguns dias. Olha que texto lindo. Ou seja, este poder é a capacitação, é a ousadia necessária para desenvolver a tarefa estabelecida por Jesus. E é o Espírito Santo, ele sim, é a fonte de energia sobrenatural. Mas quem transmite ela para o mundo é a igreja. Então, nós recebemos desta fonte para transmitir esta energia, este poder, este dínamos, esta virtude para os seres humanos, a fim de que eles tenham conhecimento desta verdade, para que eles tenham conhecimento deste evangelho. Os anjos não fazem isso. É a igreja quem tem que fazer isso. Os anjos, que são seres espirituais, seres angélicos, não têm este privilégio. Atos 10:5 vai dizer: E o anjo disse a Cornélio, nesse mesmo contexto, o anjo disse para Cornélio: Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. No versículo 33, assim mandei buscá-lo, disse o centurião para Pedro. Assim mandei buscá-lo e de imediato tu viestes. Agora estamos aqui, todos esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. O anjo aparece para Cornélio, mas não é o anjo que prega para Cornélio. O anjo pede a Cornélio para mandar buscar Pedro. É Pedro quem tem que pregar para Cornélio e não o anjo. No versículo 38, Pedro está pregando para eles e ele diz o seguinte: Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha lá, Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e ele estava com este poder. Pedro está pregando aqui dizendo isso, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então há esta promessa de poder para a igreja. Não é anjo quem vai pregar, não é outro ser quem vai pregar, é a igreja. Esta tarefa é a incumbência da igreja. Ela foi introduzida para a igreja desenvolver. E só com este poder a igreja consegue desenvolver esse chamado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas profetizaram e falaram a respeito de algo que estava para acontecer além do seu tempo. Era sobre a salvação, que hoje é anunciada pelo poder do Espírito Santo através da igreja. Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai dizer que até os anjos desejam até de perscrutar o chamado da igreja. Mas eles não conseguem. Por quê? Porque não lhes cabe
Esse ide é para a igreja. Então, esta promessa de poder não é para outro ser, a não ser para a igreja. E o que é o verbo perscrutar? Tentar entender, tentar observar para aprender. A igreja que é a porta-voz da salvação. É isso que Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo está dizendo, os anjos, eles só sabem sobre a salvação, eles só sabem sobre o perdão, regeneração, justificação, por causa da igreja. Eles observam e veem a igreja pregando, a igreja se desenvolvendo, e por isso que eles estão entendendo. Porque a igreja é quem anuncia este evangelho. Então, existe sim uma promessa de poder para a igreja. E este poder é para levar as boas novas do Senhor. Este poder é para arrebatar as almas que seriam condenadas do inferno, e então arrebatá-las em salvação para o Senhor. O terceiro ponto desse segundo tópico fala sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. Esta é uma promessa maravilhosa, é uma promessa gloriosa. Por quê? Nós estamos diante de um texto de Atos capítulo 1, em que os anjos dizem para todos que estão olhando Jesus na sua ascensão ao céu: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Essa é a transformação, esta é a promessa de transformação, de glorificação no corpo. É um corpo espiritual. E assim como Cristo é espiritual, um corpo em espírito, nós também vamos vê-lo como Ele é. Mas para isso nós precisamos andar em Sua palavra. Andar como Jesus andou. Não dá para querer vê-lo face a face, ter um corpo glorificado, se eu não fizer o que Jesus fez, se eu não caminhar pelo viés que Jesus caminhou. João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, que palavras são essas? As promessas. Então vocês precisam permanecer em mim e as minhas promessas permanecerem em vocês. Então, desta forma, nós vamos alcançar o cumprimento delas. E aqui existe uma promessa, a promessa de glorificação do corpo. Para esta promessa permanecer em nós, nós precisamos permanecer nele. João vai frisar isso, irmãos, em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 6, porque ele vai dizer: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Ou seja, o nosso corpo glorificado só vai acontecer se nós permanecermos firmes nesta promessa. Quando o nosso corpo for glorificado, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, está escrito: veremos ele face a face. Que promessa gloriosa! Ninguém em corpo físico, materializado, conseguiu ver Deus face a face. E nós vamos conseguir ver Deus face a face. Por quê? Porque o nosso corpo físico, carnal, palpável, esta matéria será transformada, glorificada em um corpo espiritual. Aí nós vamos ter a condição de ver o nosso Senhor face a face, assim como Ele é. Êxodo capítulo 33, versículo 20, está escrito: mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, disse Deus para Moisés, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Enquanto o corpo for matéria, carne e osso, vocês não podem me ver face a face. Ou seja, existe essa promessa de glorificação no corpo para que nós possamos ver o nosso Mestre face a face em corpo glorioso. Que promessa maravilhosa! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é uma promessa gloriosa, a glorificação do corpo. Então nós vimos no segundo tópico sobre as promessas de Deus para a igreja. O primeiro, a promessa de vida eterna, depois a promessa de poder, que é a capacitação, e terceiro, a promessa da glorificação no corpo. Só assim nós conseguiremos ver o nosso Mestre face a face. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Vamos então para o terceiro tópico,
E antes disso, gostaria de pedir a sua gentileza, por favor, que você se inscreva neste canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas, coloque nos comentários o que você está achando, o que você pode acrescentar, talvez uma crítica que você tenha a fazer, fique à vontade, aqui o chat está para nós conversarmos mesmo, tá? Então deixe o seu like, compartilhe para que outros irmãos também venham aprender conosco, porque essa é a nossa EBD Transformadora, a escola bíblica que transforma a nossa mente e o nosso coração mediante a palavra de Deus. O terceiro e último tópico fala sobre condições para viver as promessas de Deus. Quando eu digo condições para viver, eu estou falando sobre determinações, sobre exigências, sobre quais são as cláusulas necessárias para viver as promessas de Deus. A primeira delas, que é o primeiro ponto, fala que é preciso crer, ou seja, temos que ter fé. Esta é a primeira condição para a igreja viver as promessas de Deus. É necessário ter fé. E ter fé é imprescindível, é indispensável para alcançarmos estes cumprimentos. Na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, nós vamos observar que Paulo diz que Jesus ele aparece a mais de 500 pessoas. Mas, em Atos capítulo 2, quando há a descida do Espírito Santo, ao cumprimento desta promessa, apenas 120 experimentaram do batismo no Espírito Santo. O que quer dizer é que não importa a quantidade de pessoas que recebam a promessa. No fim das contas, só aqueles que tiverem fé, só aqueles que creem de fato, só aqueles que esperam o tempo necessário é que vão ter o privilégio de assistirem o cumprimento destas promessas. Porque a promessa ela é feita para todos, mas alcançar, vivenciar, experimentar o cumprimento destas promessas só para aqueles que de fato creram, só para aqueles que de fato têm fé. Mais de 500 pessoas receberam a promessa, somente 120 experimentou desta tão grande promessa. Por isso que o primeiro ponto para vivenciarmos as promessas de Deus é necessário primeiro crer, termos fé. E quem crê e tem fé espera o tempo que for necessário, porque ele confia naquele que prometeu. Então, quer vivenciar as promessas de Deus? Você precisa crer. Este é o primeiro ponto. Algo muito importante aconteceu no dia de Pentecostes, porque parece que os 120 não tinham mais nada para fazer. Não, todo mundo tinha sua vida, tinha suas ocupações, mas decidiram crer naquela promessa e esperar o tempo necessário. Jesus disse: esperai, ficai em Jerusalém. Até quando, Senhor? Até quando do alto vocês serão revestidos de poder. E eles esperaram. Para você ter uma ideia que Lucas ele vai no detalhe do texto, porque quando nós observamos, ele deixa bem claro que quando o Espírito Santo desceu, Lucas escreve que pousou sobre cada um deles. O lindo do detalhe do texto, que Lucas traz para a gente, é que esse derramamento do Espírito não foi necessariamente ou simplesmente um derramamento no plural, mas sim singular, para complementar e se tornar plural. Então, primeiro é individual, para depois ter o ajuntamento, o agrupamento. Porque ele vai dizer que o Espírito veio e pousou, as línguas repartidas como de fogo vieram e repousaram sobre cada um deles. Ou seja, os 120 que estavam ali, todos eles, um por um, foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, assim como cada um tinha a sua ocupação pessoal, mas decidiram crer e esperar pelo cumprimento da promessa, o detalhe do texto diz que da mesma forma o Espírito Santo veio sobre eles, de forma individual, para tornar assim então o coletivo. Cada um sendo preenchido individualmente, cada um sendo fortificado e recebendo esse poder, a união da igreja está montada. Porque há um corpo, diferentes são os membros, mas juntos tornam a igreja, cujo o cabeça é o Senhor Jesus. Por isso que é necessário nós crermos. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa, essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E ele creu, mesmo ele sendo avançado em idade,
Ele creu mesmo sua esposa legítima sendo estéril, e a Bíblia diz que isso foi-lhe creditado como justiça. Nesses últimos dias, irmãos, nós precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar em Deus, é tempo de crer no Senhor, é tempo de fortalecer a nossa força no poder do Senhor. É tempo de fortalecer a nossa vida na força do Senhor. Efésios 6:10, Paulo vai dizer: uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Paulo está dizendo, vocês precisam se fortificar no Senhor, no poder que vem dele. Então, o primeiro ponto, é necessário crer para poder viver as promessas de Deus para a sua igreja. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, professamos essa fé, nós devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. E existem algumas maneiras de nós nos mantermos fiéis diante do Senhor. Existem algumas maneiras de fazermos isso diante de Deus. Por exemplo, primeira maneira, a leitura da Bíblia. A leitura da palavra, isso é imprescindível. Através da leitura da palavra, você se mantém fiel diante de Deus. E esta é uma forma de você viver as promessas de Deus, só através da fidelidade. Lendo a palavra, você conseguirá se nutrir e se manter fiel diante de Deus. É isso que o salmista, no Salmo 119 e verso 11, vai nos ensinar. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu peco contra o Senhor, eu estou quebrando esse vínculo de fidelidade. Então eu preciso me voltar para Ele. Mas o salmista diz, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra, quando eu examino, eu guardo esta palavra na minha mente. E por que eu faço isso? Para não pecar contra ti. Ou seja, eu leio a palavra para me manter firme, para me manter de pé, para me manter fiel diante do Senhor. É por isso que o Salmo 1 vai trazer uma diferenciação entre aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Porque ele vai dizer que bem-aventurado, feliz, é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos infiéis. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na leitura da palavra. E nesta lei, ele medita de dia e de noite, ele se alimenta de dia e de noite. Ele vai dizer, e por causa disso, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E ele vai dar o seu fruto na estação própria. Glória a Deus. Quer viver as promessas de Deus? Primeiro ponto, você precisa crer. Segundo ponto, você precisa ser fiel. E como é que você se mantém fiel? Se alimentando da palavra de Deus. Mas também tem outra forma de você se manter fiel. Além de ler a palavra do Senhor, você também tem que ter uma vida de oração. Quando Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, versículos 17 e 18, ele vai dizer o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai dizer, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo e no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, com a leitura da palavra e com a oração, com o alimento espiritual e com o relacionamento com Deus. A leitura da palavra é alimento, a oração é uma conversação, é um relacionamento. Deus quer ter um relacionamento contigo, mas Ele só tem relacionamento com quem é fiel a Ele e à sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. E o terceiro ponto para vivermos as promessas de Deus é preciso obedecer a Deus. É através da obediência. Então, como viver essas promessas? Primeiro ponto, nós devemos crer, ter fé. Segundo ponto, nós devemos ser fiéis. Terceiro ponto, nós precisamos obedecer a Deus. Quando nós vamos para o texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a ordem era clara para todos os discípulos. Que ordem é essa? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência
que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos dos Apóstolos 3,19 está escrito: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, quer ter uma experiência de salvação? É necessário obediência. Obediência à sua palavra. Por isso que há uma orientação aqui: arrependam-se e voltem-se para Deus. Ou seja, arrepender é deixar o meu eu. Se arrepender é deixar tudo o que eu fazia para obedecer a Deus, a sua palavra. Só em obediência eu consigo alcançar essas tão grandes promessas de Deus para nós. E a obediência a Deus, meus irmãos, nos deixa prudentes, nos deixa fortes. É isso que nós aprendemos em Mateus 7,24. Está escrito assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, quem ouve o que eu falo e obedece, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E que rocha é essa? Lembra do texto áureo? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que é rocha, edificarei a minha igreja. Se você vive uma vida de obediência a Deus, saiba de uma coisa: você é uma pessoa prudente e você está alicerçando-se na rocha que é Cristo. Aí você pode ser chamado de igreja. Somos abençoados, irmãos, por causa da obediência a Deus. Abraão foi abençoado por causa disso. E Abraão abençoou os outros por causa desta obediência. Então nós somos abençoados em Deus por causa de Abraão, que foi abençoado porque foi obediente. Gênesis 22, versículo 18 está escrito: e por meio dela todos os povos da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Glória a Deus. Deus estava dizendo: a sua descendência vai ser bênção para o resto do mundo, porque você obedeceu a minha palavra. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Deuteronômio 11, 13 e 14 está escrito: portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, o desobediente não pode servir a Deus assim. O versículo 14 diz: então, no devido tempo, enviarei chuva sobre sua terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Glória a Deus. Por isso que a obediência é necessária para vivermos as promessas de Deus. Mas se não vivermos em obediência, isso nos trará uma destruição terrível. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram. Mas quando nós não vivemos em obediência, isso traz completa destruição para nós. Não façamos isso. Vivamos em obediência. Esta é a melhor forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, o amor por Cristo, através de nossa obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu te amo. Quando você obedece a palavra, automaticamente você está dizendo: Deus, eu te adoro. Automaticamente, quando você faz o que a palavra te manda fazer, você está dizendo: Espírito Santo, eu te amo. É isso que Jesus diz em João 14, 21. Olha o que está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecê-lo. Quer demonstrar o seu amor fiel para com Deus? Obedeça a sua palavra. Que ele está dizendo: aquele que me obedece é uma prova cabal de que esta pessoa me ama. E automaticamente eu também o amo. Não só eu, mas o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, como viver? Terceiro tópico: as promessas de Deus, tendo fé nele,
crendo nele. Segundo ponto, sendo fiel a ele. E terceiro ponto, obedecendo a sua palavra. Eu gostaria de ler aqui o resumo. Desse terceiro tópico para nós encerrarmos a lição de hoje. O resumo diz o seguinte: segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Você tem fé no Deus que você serve? Você de fato é fiel a Ele? Você cumpre e obedece os mandamentos de sua palavra? Se sim, então você é igreja de Cristo. Se não, você precisa se voltar para Ele, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua noiva. Esta é uma promessa de Deus para a sua igreja. A nossa glorificação do corpo para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Lembra disso? Então não perca tempo. Seja fiel, seja obediente e creia genuinamente no Deus que te chamou e que prometeu, porque Ele é fiel. Gostaria de ler a nossa conclusão e assim encerrarmos a nossa aula de hoje. Conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, do poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. São planos não mentirosos. São planos verdadeiros, reais e que não caem em desuso e não caem em esquecimento. Deus jamais se arrependeu, jamais se arrependerá de ter comprado a sua igreja. Jesus jamais se arrependerá de ter vertido o seu sangue e comprado a sua igreja. Não. Por isso que os seus planos, por isso que as suas promessas são infalíveis. Creia nisso. Há promessas de Deus para a sua igreja e você, sendo igreja, esta promessa é para você. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco até o final dessa aula. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quer nos ajudar gratuitamente? É só você se inscrever no canal, ativar o sininho, colocar no comentário o que você achou dessa aula, dar o like e compartilhar com mais alguém. Assim você vai estar já cumprindo a comissão, já cumprindo o ID de Jesus, pregando a palavra através das redes sociais. Nos ajude a continuar com este projeto. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontramos então na nossa próxima aula da Escola Bíblica Transformadora. A escola que transforma o nosso coração pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.